Como dar voz a grupos silenciados? Como dar visibilidade aos invisíveis? Talvez o debate seja ponto de partida, já que a realidade é produção de linguagem. Negras, precisamos discutir e construir nossas narrativas em oposição ao lugar que nos foi imposto pelos discursos oficiais. Cientes dos nossos limites, o Roda Negrada se propõe a se formar, a se somar aos demais espaços de discussão para fortalecer a nossa luta. E aí, o nosso convidado da noite, ele é cabo-verdiano e mora há quase 14 anos aqui em Fortaleza. Ele é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará e mestrando em História e Letras pela FECLESC, US. Pesquisa sobre identidade e representações de pessoas negras nas áreas das mídias visuais e é membro do grupo de estudos sobre discurso, identidade, raça e gênero MIHL. É músico e DJ do coletivo Boom 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 Black, na qual busca difundir a cultura africana a partir da sonoridade oriundas do continente mãe, a nossa mãe África. Eu estou falando de Angie Monroy. Gente, e nossa bancada ilustre serão os entrevistadores de hoje. Nós temos a honra de ter a professora Cristiane Florencio, que é administradora, mestre em administração e é coordenadora do MEABI Acaraú. É também coordenadora do programa de extensão do IFCE Campus Acaraú. Nós temos também o professor César Menezes, que é físico e doutor em física, e coordenador de pesquisa e pós-graduação e inovação do IFCE Campus Acaraú. Também temos a honra de termos essa bancada o professor Emerson Milonga, que é educador físico, mestre em avaliação em políticas públicas, é coordenador do MEABI Sobral, ele é pai, é capoeirista, é sobralense e um dos fundadores do MEABI Acaraú. Então, nós temos a honra de ter esses convidados que irão aí acalorar esse debate com o nosso convidado de hoje, que é o Angie Monroy. Então, sem mais delongas, a gente quer ouvir esse debate, que vai ser extremamente rico para todos nós. Eu estou aqui doido para absorver, para entrar nesse debate, para me ampliar a partir dessas discussões. E aí eu passo a palavra para a professora Cristiane Florencio. Boa noite, pessoal. Então, também meus agradecimentos, né, aos convidados. Esse é o nosso primeiro episódio, né, que faço questão de enfatizar, né, uma ideia que já nasceu grandiosa, vinda do professor Ângelo, né, mais esse presente que ele tem dado para nós. E agradeço muito pelos convidados, né, por estarem disponíveis, né, para esse momento. E eu sei que a disponibilidade tem a ver também com o senso e a compreensão, a consciência de quanto é importante a gente debater sobre essa temática, né? Andi, queria, né, já que vamos começar aí com os questionamentos, né? Eu queria iniciar com um trecho de um depoimento, né, do Igor Faria, que é um homem preto, e ele fala sobre o seu processo de autoidentificação como negro, né? Ele diz o seguinte: até meus 14 anos, eu não me identificava como negro. Eu não me via como negro e eu não queria ser negro. Apesar de minha origem estar na cara, na pele, no cabelo e nos traços, a fala por mim entoada era de que meu pai era branco, logo eu seria um mestiço. Isso porque, na minha cabeça, eu não queria ser o que, quando parado está pensando em roubar, correndo já roubou, ou que não sabe qual é o pente que te penteia, ou que veio de um povo amaldiçoado. Como falei, esse discurso ele nos mostra um pouquinho de como se dá esse processo de construção da identidade negra, né, que passa pela descoberta da cor, que vem pelo outro, né, percebida através da discriminação, da exclusão, passa por essa negação da cor por si mesmo, até chegar ao processo de autodeclaração, autoafirmação como negro.
E aí, nesse sentido, eu queria saber, na sua visão, quais são os entraves, né, que faz com que o negro no Brasil ele tenha essa dificuldade em assumir a sua identidade. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer a todos pelo convite, em especial para o meu amigo Ângelo. E, bom, achei muito interessante o debate, assim, a proposta, né, das rodas de conversa. E agora indo direto ao assunto, assim, eu gosto de contextualizar, de falar um pouco sobre a minha história aqui no Brasil, porque eu me descobri negro aqui. Não que eu não tinha consciência da cor, da tonalidade da minha pele em Cabo Verde, mas como é que a sociedade, geralmente, né, em sociedades multirraciais, vamos usar esse termo para a gente poder localizar melhor as identidades e tal, os corpos. Então, numa sociedade multirracial, a gente faz leituras, né, das pessoas baseado no fenótipo. Aqui no Brasil não é diferente, tanto que há autores que falam que o Brasil tem um tipo específico de racismo, que seria o racismo de marca, né? Então essa coisa da pigmentocracia, né, e tal, o tom da pele. E aí eu me descobri negro, foi nesse processo, né? Como é que as pessoas me liam, não me liam como uma pessoa, mas liam um negro antes da pessoa. E em Cabo Verde eu era só mais um garoto negro, né? Então eu gosto de pontuar isso. E aí, para você tem que se confrontar com uma série de construções sobre a tua identidade que você não consegue dar conta, né? Os estereótipos raciais, elas vão minando toda a sua ideia de ser, né? Então, acho que a maior dificuldade de se identificar, no meu caso, assim, eu fui confrontado com isso a partir dos meus 18 anos, que foi quando eu cheguei aqui no Brasil. Então, eu não passei por um período que eu digo que a infância e a adolescência são períodos onde você se depara com... Você vai encontrar traumas, né? Que tem ligação direta com essa questão do racismo. Então, eu percebi que aqui, falar sobre racismo gerava uma tensão mais nas pessoas negras, por terem que talvez recorrer, lembrar de coisas, situações, né? Para as pessoas brancas, o incômodo talvez histórico de nunca querer fazer a discussão sobre racismo, né? Então, devem ter outros incômodos ali, que a gente vai falar mais na frente, espero eu, mas que então, assim, pessoas negras assumirem a negritude, muitas vezes é pensar que todas as conotações, todas as concepções do que é ser negro ou negra, lidar com elas. Se você vê a televisão o tempo todo mostrando pessoas negras em situações de vulnerabilidade ou associadas ao crime, ou nunca ter pessoas negras associadas à ideia da beleza, por exemplo, então fica difícil você querer se identificar com um corpo que está sempre relacionado a coisas negativas. Então você tem vergonha da tua boca, do cabelo. E aí eu fui escutando altas histórias assim que eu não tinha nem não conseguia conceber de tão absurdo assim, mas eu lembro uma amiga falar assim: Andy, não, que eu tenho uma sobrinha que ela não toma Coca-Cola porque ela não quer ficar da cor da Coca-Cola, assim. Isso uma criança. E assim, outras histórias que a gente aqui, eu falo a gente porque eu já estou aqui há tanto tempo que eu compreendo essas nuances, assim. Mas eu acho que são esses os entraves, assim, né? Você acaba lidando com questões de ordem psicológica. E acho que hoje é até muito interessante que a gente tem visto vários movimentos dentro da psicologia de trazer, né, o tema do racismo, assim. Temos autores que já faziam isso há um tempo, mas hoje parece que tá muito mais forte, né? E eu acho isso super interessante porque o racismo nos afeta a nossa psique. E aí, lidar com o racismo é um desgaste tão grande que eu entendo que às vezes também
não confrontar, não assumir a negritude, são mecanismos de defesa. Eu já encontrei pessoas negras que disseram que nunca sentiram racismo, né? E ainda há esse outro assunto, né? Mas de entender o que seria racismo, né, para essas pessoas. E aí aqui eu pude ouvir assim xingamentos, né? Assim, que na época foram coisas muito chocantes, não que hoje ainda não seja, mas ouvi-las pelas primeiras vezes é sempre tenso. Mas eu acho que eu consegui lidar com isso de uma maneira mais tranquila, porque eu não tive essa vivência da infância e adolescência aqui, por exemplo, né? Que eu acho que é onde o negócio fica mais sensível, assim, onde lembrar que na escola você sendo preterida, ninguém quer brincar com você, ou você perceber olhares, que às vezes na infância pode ser que a criança não tenha essa percepção tão aguçada quanto nós adultos, mas ela vai perceber comportamentos e depois ela vai rememorar tudo aquilo. Ela fala, então foi isso, era isso. Ou, às vezes, também escutar de outra criança falar abertamente, né, que não vai brincar com ela porque ela é negra, porque o pai falou isso, a mãe disse para não brincar com ela, e outras situações que a gente pode perceber. Então, eu acho que tem toda essa questão, né, de como lidar com a questão da negritude, e aí tem que passar por todas essas questões, assim, que são muito dolorosas, né. Eu vejo nesse sentido, mas também existem as soluções, como você mesmo, professora Cristiane, apontou, né? Que chega um momento também da consciência, da tomada da consciência, mas isso também é outro processo doloroso. Acho que é todo um longo processo até chegar à tomada da consciência. Você trouxe questões importantíssimas, sobretudo no campo da subjetividade, né? Porque a nossa subjetividade, a subjetividade da pessoa negra é obscurecida, né? À medida em que o branco é o ser humano, né? É colocado como ser humano, e isso é passado para a gente se apropria disso, né? Então, não é raro a gente encontrar pessoas negras negando, porque ninguém quer ser o que é ruim, né? Negando a sua de negritude, né? Então a gente vai se tornando negro à medida que a gente vai conquistando essa consciência, ressignificando e ressimbolizando esses processos. Então é muito importante essa questão dessa construção, porque ela passa, atravessa camadas e ela chega até a nossa própria condição biológica, né? O que é isso se não mudar o cabelo, se não mudar a cor da pele, tentar mudar, disfarçar, enfim, ela se materializa no nos nossos corpos, né? Então isso é muito sério. A gente precisa urgentemente levar esse discurso, difundir para que as pretas e pretas cresçam, né, com essa subjetividade mais saudável, se encontrando, se abraçando com a sua forma de ser no mundo. Vou passar agora a palavra para o professor César, para que ele faça a sua pergunta. Olá, boa noite. Boa noite, Andi. Obrigado pelo convite, Cris e Ângelo. Boa noite, Emerson, também. Boa noite quem está assistindo. A minha pergunta era bem parecida com a da Cris, né? Recentemente, eu estava vendo o Instagram do Haroldo Guimarães, que é um advogado, ator e humorista, né, bem famoso, aqui em Fortaleza, e ele falava justamente sobre isso que vocês estavam falando, né? Que ele reconheceu somente aos 20 e poucos anos que ele era negro, né? Ele percebeu aos 20 e poucos anos. E depois eu li alguns relatos na internet, acho que eu li até um bem parecido com esse que a Cris relatou, e percebi que isso era mais comum do que eu imaginava, né? E eu acho que isso é tão curioso quanto triste, né? Por exemplo, o Haroldo falou que uma vez saindo do prédio onde ele morava, o prédio estava em obra, né? E ele foi confundido pelo porteiro como uma pessoa que estava trabalhando na obra, né? Sem nenhum motivo, né? Aparentemente. E também vi outros relatos na internet de pessoas que também passaram por traumas para talvez depois se identificarem dessa forma.
Eu queria saber como você vê essa questão, como que isso se relaciona com o racismo estrutural e como, de fato, a identidade negra pode nascer dentro do indivíduo. Será que ela precisa necessariamente de um trauma? Né? Seria bom que não precisasse, né? Acho que é isso. Obrigado, César. Ótima colocação. Eu conheço o Haroldo por causa do primeiro filme que eu vi do Arnel Gomes, do Cine Hollywood. E eu gostei bastante, assim. Acho que por ser talvez de fora, eu tenho achado tudo muito engraçado, assim. Lembro na época que nem todo mundo achava tão engraçado e eu me acabava de rir. E aí eu vi esse personagem negro, eu fui procurar e falei, pô, ele é cearense. Isso, na minha ideia de não ver pessoas negras atuando aqui no Ceará, estou falando especificamente do Ceará, não está em essas posições de evidência. Depois eu fui saber que ele também era advogado, professor e uma série de coisas. Isso não surpreende, não era para surpreender, mas o racismo estrutural não faz surpreender. Porque se eu for me perguntar quantos professores negros eu tive na faculdade, aí eu digo que foi uma pessoa só. Eu vou procurar na pós-graduação que eu estou fazendo agora, o meu orientador e um outro professor, que não sei se ele se vê como uma pessoa negra, nunca falou nada, mas, enfim, então temos dois, assim, dentre vários professores. Então, a gente precisa se questionar, né? Assim, primeiramente, temos que colocar um dado, assim, importante. O IBGE diz que mais de 50% da população brasileira é constituída por negros, né, pretos e pardos. E aí, assim, então onde estão essas pessoas? Ou por que é que elas não estão nesses cargos de destaque ou posições de prestígio, assim, profissionais, não desmerecendo outras profissões, mas a gente entende o que é que eu estou dizendo aqui, em cargos de chefia, né, comandando e tal. Recentemente a gente viu uma das, não sei se diretora da Nubank, né, falando Foi a que cofundadora. da cofundadora. Ela dizendo que tinha dificuldades para contratar negros porque não podia nivelar por baixo, porque não tinha pessoas negras falando inglês. E assim, primeiro, assim, isso são percepções, né? Acho que a gente constrói um mundo, o racismo é naturalizado de tal forma que ela acha que não tem pessoas negras habilitadas para esses cargos. É isso que o racismo estrutural faz, né? E aí, essa ideia de tomada de consciência, juntamente com essa ideia do racismo estrutural, você colocou pontos assim bem que precisam ser tensionados. Uma pessoa negra, eu digo que ela sabe que ela é negra pelo que o racismo faz com ela, né? Então, ela tem a consciência. Talvez ela não tenha a consciência politizada da sua negritude, né? Por exemplo, há pouco tempo teve um caso do Neymar que sofreu racismo, foi chamado de macaco. Isso dividiu opiniões porque algumas pessoas não gostam do Neymar. Ele é um cara que eu também não simpatizo, né? Mas a questão do momento foi que houve é que ele foi chamado de macaco. E quando uma pessoa negra é chamada de macaco, não é uma coisa pessoal, né? É uma questão coletiva. E Neymar sempre não tocava no assunto, já disse que não era negro e tudo mais. E algumas pessoas até usaram isso como argumento, mas o meu posicionamento é que a gente, se for uma pessoa negra, a gente discordando ou não, mas é racismo, né? E às vezes vinha relatos, vinham coisas de pessoas que a gente acreditava que tinham ideias mais progressistas ou antirracistas, mas acabavam caindo na armadilha do racismo ou na naturalização do racismo e acabavam falando coisas absurdas sobre o Neymar envolvendo a cor da pele dele, né? E aí, então, assim, as pessoas negras sabem, em certo ponto, o que é ser negro, porque a sociedade lembra, o racismo estrutural faz, aqui não é seu lugar. E aí, eu voltando à questão do Neymar, aqui no Brasil, quantos jogadores negros você vê com consciência?
de sua negritude, uma consciência politizada. Por que que a gente não vê assim? Então, a gente tem um país que historicamente nega o racismo, nega de todas as formas, de forma institucional, inclusive. O Abdias Nascimento já fala isso no livro dele, Genocídio do Negro Brasileiro. E não foi somente ele que fez essas denúncias. Lélia Gonzalez fez, galera de outra geração, mas as de hoje também fazem. Então, colocar uma responsabilidade sobre o Neymar ou sobre outro jogador negro, cobrar uma consciência política racializada, eu acho muito injusto, né? Num país que sequer faz discussões. A gente está fazendo isso aqui restrito a algumas pessoas, as pessoas da academia, alunos que estão acompanhando, mas um debate nas TVs públicas. Quantas vezes? Eu estou aqui há mais de quase 14 anos, eu vi uma vez, um cara ir lá no programa do Luciano Huck falar umas coisas que eu me surpreendi. Eu não sei como é que foi. É o tipo de conteúdo que achava que seria interditado, mas ele falou de racismo, ele falou da questão da abolição e como é que os negros não foram inseridos, né, no mercado de trabalho, de dar condições mínimas de viver, né? E aí foi essa única vez. Isso acho que foi ano passado ou ano retrasado. Então a TV aberta não leva o debate. Então, por isso que eu acho que é injusto cobrar de consciência racial politizada de pessoas negras aqui. Salvo se a pessoa, tipo, você vai ter filhos de militantes, certamente eles vão ter outro posicionamento. Mas a norma aqui é não falar no assunto, né? É não discutir. E aí, o que acontece? Essa tomada de consciência pode ser dolorosa porque chega uma hora que, sabe, você explode. Não à toa, a gente tem altos casos de depressão entre pessoas negras, altos níveis de suicídio entre pessoas negras, isso são dados do Brasil. E por que isso acontece, né? Isso tem a ver com racismo. E a psicologia, que ela ainda é eurocêntrica, porque a gente vai pegar as referências bibliográficas da área da psicologia, são homens brancos europeus, na maioria das vezes. Como é que eles vão dar conta dessa questão, que para nós é uma questão, é real, né? Então, eu digo que essa tomada de consciência pode ser nesse caminho de quem já está dentro da militância, mas imagina que você precisa escutar coisas. Como é que você vai tomar essa consciência racial? Tomar um conselho de que você é negro, tem orgulho da sua cor, quando você estiver na rua, se vê a polícia, tome cuidado. Isso, às vezes, é forma de conscientizar uma pessoa negra da sua cor. Isso é muito agressivo. É uma forma. Outra forma é você positivá-la, falar da história dos seus ancestrais. Por isso que temos as leis, as ações afirmativas, né, de ensino da história da África, é para isso, né? Porque a gente não precisa tomar essa consciência sempre de maneira dolorosa, assim. Mas, infelizmente, ainda é um cenário atual, né? E aí é isso, eu acho que para relacionar com o racismo estrutural tem tudo a ver com o que eu falei, assim, né? Porque ele vai atravessar a questão da educação, as referências que a gente não tem. Quantos autores negros a gente lê na academia, por exemplo? E outras referências, assim, em outros campos, né, das ciências e fora delas, assim. Então, o resgate histórico, a questão religiosa, por exemplo, é uma forma de fortalecer a consciência racial, mas as religiões de matriz africana são demonizadas. Então, o racismo estrutural tá ali, né? Tá em todos esses lugares. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem, assim, o que eu penso da resposta, mas acho que é isso. Isso, eu vi agora o comentário, César, exatamente. Eu lembro que eu estava no curso de comunicação, lendo o Stuart Hall, pô, cara massa, lendo. Aí o professor falou, Andy, você sabia que esse autor é negro? Aí é mesmo? Pô, eu fiquei chocado, assim, lógico, foi uma coisa positiva, né, mas eu falei, caramba, eu tô lendo um ator negro, assim, porque nenhum era, né, e aí eu fui ver quem era o cara e tal, não sei o quê, e hoje eu acabo usando ele, assim, para discutir identidade, mas imagine, você falou algo muito interessante, porque às vezes a gente nem sabe, né? Naturalizou-se, né, que eles não estariam, né, como referências e tal. Mas massa mesmo. Olha aí, nem eu sabia, viu, Andy?
que ele estuda nos estudos culturais, né, que ele é Isso, autor negro, né? Isso é negado pra gente, exatamente. né? Então, você reconhecer. E você falou uma questão super importante, quando você mencionou aí a co-criação do Nubank, né? Quando ela diz que não pode nivelar por baixo, tem uma outra questão. A gente sabe que existem pessoas negras que têm uma boa formação, uma excelente formação, mas é também uma denúncia, porque se não tem, o que houve para que a população negra, que é maioria, não tenha essa formação de qualidade? A gente sabe que, por exemplo, no momento agora, no ensino remoto, as pessoas periféricas, e em sua maioria negras, não têm o mesmo tempo de estudo que as pessoas das classes A e B, né, que são, na sua maioria, brancas, né? Então, isso revela também que as condições não são igualitárias, né? Então, mesmo que realmente houvesse esse público que pudesse ocupar esses espaços de poder, isso denunciaria um processo histórico, né? As condições não são as mesmas para o povo no Brasil, embora seja maioria. Bom, e aí, sem mais delongas, eu queria me reportar aos nossos estudantes que estão assistindo, dizer que é uma honra tê-los aqui, a todo o nosso público, e dizer que vocês podem fazer comentários via YouTube, nós estamos aí diretamente no YouTube, podem fazer comentários, a gente vai, após a pergunta do professor Emerson, a gente vai tirar um espaço para colocar as questões do público aí, tá joia? E vocês, a gente não tem nenhuma razão de nós estarmos aqui nessa discussão. E agora eu passo a palavra, com muita honra, para o Emerson Milonga para colocar a sua pergunta ao professor Andi. Muito boa noite aos participantes aqui, aos nossos ouvintes que estão participando aí também pelo YouTube, né? Estão visualizando também aí nessa transmissão. Eu fico lisonjeado por ter sido apresentado como fundador do NEABI Campus Acaraú, né? Acho que isso não fica sendo um mérito, porque dentro dessa discussão que aqui nós estamos tratando, né, deveria vir a mais cedo se nós tivéssemos há mais tempo, né, professores e professoras, né, nesse percurso da fundação do IFCE, e que pudesse ter sido acontecido com anterioridade, né, mas que bom que essa rendeu frutos, e essa discussão hoje traz essa proposta lindíssima, né, e eu agradeço muito ter sido convidado, aí a ideia do Ângelo, principalmente talvez em um trânsito rápido, mas fico muito, assim, visto que está em boas mãos o NEABI, assim, só para, a título, vamos dizer assim, de felicitações, né, enquanto isso perdura com grandes conquistas. Pois bem, quando eu tive aqui, me deparei com com essa proposta e me deparei com o Andi, né, eu fui procurar um pouco da história do Andi e encontrei aqui algumas reportagens do tempo em que ele era estudante, ainda de graduação, e dessa questão do racismo que ele atravessou aqui, enquanto essa identificação, né, enquanto estudante estrangeiro. Isso me pareceu assim muito próximo do que eu vivi, né, também como estudante estrangeiro em Cuba. São duas similaridades que eu tive observando, e que isso não me surpreende, mas me surpreende por estar aqui nesse momento e fazer parte como uma coisa assim indicativa de uma cosmologia que me trouxe até aqui e perceber o seguinte, né? Dentro dessa questão, fazer a pergunta ao Andi com essa visão, assim, vamos dizer assim, de quem fosse eu em um outro momento, né? A minha pergunta seria mais ou menos em qual o papel das mídias visuais na educação das relações raciais, como você percebe isso aqui no Brasil? Qual tem sido esse papel das mídias, né, visuais? Porque a nossa perspectiva, né, como movimento negro, dentro da atuação na educação, como a Nilma Lino vai chamar de movimento negro educador, é justamente o que a discussão está girando, né?
de que a gente possibilite uma conscientização anterior e mais cedo, né, dessa população negra no sentido de uma perspectiva política racial, né? Então, a minha pergunta seria essa, para que a gente pudesse perceber como está esse sentido da educação nas mídias visuais que eu tive aqui observando, que é a sua área de atuação. Emerson, obrigado, né, pela presença, pela pergunta. A gente, então, compartilha, né, dessa experiência de ser estrangeiro. Não sei como foi a tua experiência em Cuba, mas por algumas leituras que eu fiz do professor Carlos Moore, ele ainda fala que o Cuba ainda é um país que é racista, assim, embora também majoritariamente com população negra. Então, não sei como foi a sua experiência, mas acredito que a gente compartilhou de coisas muito semelhantes. E aí, falando especificamente das questões das mídias visuais, historicamente, quem sempre deteve assim os meios de produção, né? Vamos fazer. Eu não tenho muitas leituras sobre Marx, mas a gente pode fazer essa pequena relação, né? Então, quem são os donos dos meios de produção? Quem sempre deteve o dinheiro para, por exemplo, quando eu pesquiso cinema, eu estou lá vendo o Walter Benjamin e tal, ele vai falando assim, olha, tá aqui, o cinema tá na mão da burguesia, mas a gente pode pensar um cinema conscientizador, né? Ele fala disso. Um cinema que pode conscientizar as massas. É interessante isso, né? Porque a gente também pode se apropriar de tecnologias, de conhecimentos que não foram criados nem pensados para nos colocar numa disputa de narrativas, né? Então, ainda hoje, quem são os donos dos meios de comunicação hegemônicos, né? Aqui no Brasil, por exemplo, quais são as famílias? Eles são 5 famílias que têm um monte de canais de televisão, de rádio e tal. E aí, a gente precisa das alternativas. Porque hoje a gente consegue adquirir o conhecimento para dominar algumas dessas tecnologias e fazer, né? Assim, eu lembro uma vez de escutar num curso sobre racismo e tal, era o racismo em mídia. E alguém falou assim, bom, você não está gostando da mídia, você não está a favor da mídia, torne-se mídia. Tente ser essa mídia alternativa, né? Porque é através dos meios audiovisuais, e principalmente hoje, nessa era, assim, que eu digo que a internet faz circular a informação de uma maneira tão fluida assim, muitas vezes de maneira equivocada, né, para fins ruins. A gente tem um cenário político hoje, então não precisa nem falar muito sobre, mas é isso. E aí, o que eu tenho visto? Um movimento muito forte de produções de mídias visuais, e não só, né, audiovisuais, né, porque hoje a gente tem também os podcasts que estão sendo utilizados para discutir temas sobre racismo e também documentários e filmes, assim. Então, dos anos para cá, a gente vê um movimento muito forte de cineastas negros discutir cinema negro no Brasil. Eu acho que às vezes a gente pensa em fazer recortes, mas recorte racial, mas a gente não é recorte, né? A gente é o todo. O Brasil não existe sem a negritude, né? Então não dá para falar em recorte. Mas eu acredito que o poder de levar essas discussões através dessas produções, como filmes, documentários ou outro material que seja, elas chegam hoje de uma forma muito mais acessível. Eu entendo que nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo está nessas mesmas condições, mas vamos fazer a análise, por exemplo, dessa geração hoje, que consegue fazer discussões muito interessantes, assim, com conteúdos que eu me surpreendo, assim. Eu vou nas escolas, né? Desde que eu cheguei no Brasil, eu vou nas escolas para falar sobre a África, sobre o continente africano e esses outros temas, né, que acabam se relacionando. E
ano passado, assim, eu ouvi perguntas muito complexas, assim, aí, não, porque eu vi em tal lugar, porque tem um canal no YouTube de um youtuber que fala sobre esse tema. Então, hoje, essas discussões estão ali, circulando. Acho que é uma forma de a gente confrontar o discurso hegemônico, né? O discurso que é racista, que não nos coloca nesse espaço. E eu penso assim que se é que não querem nos colocar nesses lugares, que a gente crie esse espaço, então, que seja diverso, que a gente pense em incluir a todos, né? Que não são representados pelas mídias hegemônicas, por exemplo. Então a gente tem que ser alternativa, né? E quando eu falo isso, não é somente para pessoas negras, mas para quem está nesse embate, assim. As disputas de narrativa sempre vão ter, né? Isso vai acontecer. Mas aí eu tenho esse sentido, né? De que às vezes a gente quer tanto a representatividade para ter algo no canal da Globo, para ter uma marca tal que nunca nos colocou nenhuma imagem da gente, mas aí depois coloca e todo mundo já simpatiza com a marca. Então a gente tem que, acho que, ser um pouco mais crítico e ficar atento, porque isso são formas até do capitalismo, sabe, cooptar os movimentos. Hoje você chega numa loja que vende coisas para cabelo, tem tanto discurso empoderado nas embalagens, você fica achando que o mundo se transformou mesmo, sabe? Então, mas não é assim, né? Então temos que ter esse olhar atento, mas eu acho que hoje a gente consegue ter um material muito vasto, né, que está discutindo essas questões e outras, né? Na internet, no YouTube, vários youtubers muito interessantes. Mas assim, a gente também tem que pensar sair disso, não ficar somente nesses espaços virtuais, mas se organizar, né? Enfim, eu tenho essa minha visão otimista do que a gente pode fazer com esses materiais, assim, né? A gente pode ser um discurso alternativo. É isso aí, Angie. O pessoal de casa está participando, está trazendo aí questões para a gente. E eu quero colocar aqui uma questão aqui do nosso companheiro Rafael Alves, que ele coloca aqui: por que um branco, ao ser chamado de negro, age como se fosse um xingamento? Isso é uma questão que ele trouxe aqui. E eu queria fazer um comentário aqui do meu sobrinho, que ficou olhando assim, ele é negro. Uhum. Super contente, admiradíssimo, e olha quantos negros e contando os negros aqui na tela. Então, gente, isso é interessante, até porque a palavra traz a existência, né? Quando a gente começou a trazer esse debate aqui para casa, eu, minha irmã, e a minha mãe disse: olha, antes não existia isso, eu não via essas coisas desse racismo. E agora ela anda nos lugares que ela consegue observar. Então, isso é tão importante, né? Porque a linguagem produz realidade, né? Então, esse debate é imprescindível, é sine qua non para a gente ser ponto de partida para a nossa luta, para a gente enxergar esse processo, que as condições não são as mesmas. Aí temos a pergunta do Rafael Alves, que é: por que um branco, ao ser chamado de negro, age como se fosse um xingamento? E também o de Assis Almeida. Ele pergunta se é possível, ele gostaria de saber sobre o conceito de racismo reverso. Então, essas duas questões aí para a gente poder, rapidinho, para a gente poder passar para o segundo bloco, porque está muito bom, mas a gente tem um tempo aí, a gente não vai deixar vocês na tela, tá joia? Pronto. Massa. Mande um abraço pro teu sobrinho, né? Um sobrinho é importante. Isaac, o nome dele. Isaac, pronto, Isaac. Um abraço. Olha, é importantíssimo. A gente se sentir representado faz diferença. Ouvir essas discussões sendo feitas hoje, porque é comum hoje você ver discursos reacionários dizer que antes não tinha esse negócio de racismo, hoje tudo é racismo. Não, hoje a gente está falando sobre racismo, a gente está denunciando o racismo, a gente está expondo os racistas e a gente está tentando prender os racistas, porque racista bom é racista preso e condenado. E agora, prosseguindo. Por que uma pessoa branca não quer ser chamada de negra? Como a gente falou lá atrás, as pessoas negras negam a negritude, né? E eu chamo esse processo de auto-ódio, né?
É uma negação, mas você não pode negar totalmente aquilo que existe. Frantz Fanon, né, no livro dele Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala que nós somos escravos da nossa aparição, né? Assim, escravo no sentido, tipo, nossa cor nos denuncia. Então, onde a gente vai, as pessoas olham para você. E ele continua, né? Ele fala assim, o negro, ele falando especificamente dos homens negros, ele fala, o negro não é um homem, mas ele é um negro. Então, é uma subcategoria. Então, estando cientes de tudo isso, essa leitura que existe sobre pessoas negras, essa leitura estereotipada, racista e colonizante, ela não parte do próprio negro. Ele foi ensinado a acreditar naquilo. A gente deve se perguntar quem foi que criou todos esses estereótipos sobre o negro. Então, as pessoas, é importante a gente colocar isso, pontuar isso. Pessoas brancas não são racializadas, né? Elas não pensam o mundo através da cor delas. Na verdade, o mundo naturalizou que o pensamento branco europeu é a norma, é o correto. A Europa se diz o velho continente, é algo das coisas mais absurdas que eu escuto se chamarem de velho continente. E assim, eles se colocam como referência, como a norma. O estranho é o outro. Isso aí a gente pode encontrar nos textos da Grada Quilomba e também no livro da Maria Aparecida Bento Souza, que é a Psicologia Social do Racismo, estudo sobre branquitude e branqueamento. Então, o homem branco se coloca como a norma. Então, ele é quem define quem é o outro. E ele não quer ser outro justamente por isso. Assim. Eu sou o normal e outro é o diferente. E é uma pessoa branca, certamente, se for uma pessoa racista, claro, ela não quer ser identificada com uma pessoa negra. Deve gerar um incômodo, né? Porque todas as concepções que ela tem de uma pessoa negra são ruins. Então, certamente, ela não vai querer isso. A explicação, para mim, é essa, né? E aí é outra questão que eu não me lembro, Ângelo. Me relembra aqui, por favor. Foi sobre o racismo reverso, que a pessoa quer saber, Sim. Quer saber se existe, como que é isso. Então, gente, quando a gente vai discutir racismo, é comum a gente se deparar historicamente que um povo dominou outro povo, guerreou e teve situações de submeter um outro povo em situações similares à escravidão e tal. Quando a gente faz essas discussões sobre racismo, vai aparecer de tudo, inclusive das pessoas perguntarem se, mas quando um negro chama um branco de branco azedo, não é racismo? Então, a gente precisa fazer trazer umas definições assim, do que é racismo, do que é discriminação racial, ou do que é preconceito. O racismo que a gente tem, quando o continente europeu se organiza em 1492 para se expandirem, né, para fazer a missão civilizadora, entre aspas, eles criaram mitos sobre outros povos, né? Esse povo lá na África, esse Deus que eles acreditam está errado. Eles não são civilizados, eles são bárbaros, eles não são inteligentes. Vários mitos, várias mentiras, para eles acreditarem que a gente precisa justificar nossa presença nesses territórios e também para fazer o povo europeu acreditar que ele realmente é isso. E aí, então, esse tipo de comportamento, essa missão civilizadora saiu de um lugar para o outro. Eu não estou querendo dizer que em outros momentos da história não teve conflitos entre povos, mas estudos mostram que nenhum povo foi tratado igual o povo africano pelos europeus e pelos árabes. Tem um livro chamado O Genocídio Ocultado, do Tidjane Ndiaye, um senegalês, que ele fala sobre a escravidão árabe em África. E livros sobre a presença dos europeus nos continentes africano, americano e na Ásia tem vários, mas eu gosto de pontuar essa questão dos árabes para a gente também saber que houve esse processo de escravidão antes dos europeus chegarem em África. Eu estou falando tudo isso para a gente ir numa direção, né? Então, a marca, a cor da pele, era a grande questão.
Então, esse povo dessa cor escura foi submetido a coisas jamais vistas. E tudo por causa da cor da pele. Esse racismo antinegro, né? Onde é que eu quero chegar com isso? Você só pode construir uma ideia do outro se você tiver poder. Quando a Europa saiu para fazer a missão civilizadora, eles tinham poder militar. Isso a gente tem que ter consciência disso. Eles investiram pesado em armas. E, bom, e outras questões que vão vir juntas, mas para mim a questão do poderio militar, né, da indústria bélica, isso já se preparando assim, 1500, fazendo todo um desenho também do que seria as revoluções industriais, né, centenas de anos depois, mas eles vão desenhando, vão esboçando tudo. E aí, como é que a gente hoje conseguiria falar em racismo reverso, imaginando que o povo negro consegue ter poder para colocar uma pessoa branca numa situação de privação, de não ter acesso a algo, porque o racismo é isso, tem a ver com poder. Eu não estou dizendo que uma pessoa negra não pode estar numa situação de discriminar uma pessoa branca, pode chamá-lo de alguma coisa, de brancazeiro, mas eu vou ser mais prático ainda. Eu estou dando esses exemplos assim, mas eu preciso sempre contextualizar as coisas. Se numa situação de discussão na rua entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, a polícia, vocês acham que quem é que vai escutar? O policial. Ele vai escutar quem? A verdade para ele vai ser de quem? Da pessoa preta que está ali. Eles brigaram, mas um está dizendo que foi o branco que atacou, o branco está dizendo que foi o negro. Eu não estou dizendo como é que foi a discussão, estou dizendo quem é que a polícia acha que começou a confusão, quem é que está errado, quem é que vai preso. Isso tem a ver com racismo. Uma pessoa branca, historicamente a gente vê isso, nos Estados Unidos várias pessoas negras foram condenadas a dezenas de anos, né? Tipo, eles falam life in prison, tipo, você vai ter prisão perpétua por acusações de pessoas brancas que inventaram, né? E aí todo o processo de condenação, tudo cheio de fragilidades, mas foram condenados. Tem gente que está presa até hoje, assim, tipo, coisa de na década de 60, 70. Uma pessoa branca disse para a polícia que fulano fez tal coisa. Vários homens negros que foram linchados porque pessoas brancas disseram que tinham feito tal coisa, não tinham feito nada. Então, racismo está nessa situação, quando tem poder envolvido. Se, historicamente, as pessoas negras tivessem colocado os europeus nessa situação de escravidão, né, de violência, de exploração dos seus territórios, de dominar as suas religiões, de apagá-las, na verdade, é o que o racismo faz. Se tivesse acontecido tudo isso, e aí hoje a gente poderia até falar de um racismo reverso, né? Mas eu acredito que isso não existe. Bom dia, a galera tá participando e assim o debate está sendo caloroso, as pessoas estão aí querendo saber, ansiosas por querer saber, por querer se ampliar, por querer debater, mas a gente precisa avançar. A gente vai para uma rodada, tá bom? Mais uma rodada de perguntas, e aí a gente vai tentar aí meio que resumir um pouco mais, o debate é profundo, a gente pode voltar aí depois com um segundo momento sobre o mesmo tema, a gente pode pensar aí, mas a gente não vai ultrapassar esse tempo que foi definido, porque é um tempo que pedagogicamente as pessoas conseguem aprender, e a gente quer isso, né? É um momento de aprendizagem para todos nós. Então, eu queria passar a palavra para a professora Cristiane para a sua segunda pergunta, e a gente vai, em seguida, já passar para o professor César e depois para o professor Emerson. A pergunta que eu vou fazer, ela já foi até trazida, né? Alguns exemplos, algumas situações, mas também queria começar com um relato, né? Dessa vez é um relato de uma professora sobre alunos de faixa etária entre 9 e 11 anos, né? Quando ela realizava algumas atividades. Quando eu pedia para a turma fazer um autorretrato, as crianças negras, principalmente as meninas, se desenhavam como brancas, com cabelos lisos. E, ao serem questionadas por ela, respondiam com toda a sinceridade do mundo, que daquele jeito era mais bonito. Então, para uma criança negra, a escola, né, como você mencionou, e outras situações da infância,
acaba se tornando uma experiência, né, de exclusão, a escola um espaço de exclusão, né, são vivenciadas experiências de rebaixamento, de enfraquecimento da autoestima, desencorajamento, e na adolescência, que é um período, né, que já se vive dilemas conflitantes no dia a dia, esses adolescentes negros, eles ainda lidam com esses dilemas relacionados à questão racial, justamente por alguns aspectos que você mencionou, né, a forma como a beleza e a cultura negra ainda é estereotipada e é inferiorizada em relação às demais, né? Então, assim, baseado nisso, qual é a sua visão em relação ao ambiente escolar, né? Assim, como é que ele pode colaborar com o fortalecimento desse processo de construção da identidade negra? Então, o relato que você me traz são relatos que eu ouvi de amigas negras aqui do Brasil, né? É doloroso reviver e lembrar dessas questões para elas, né? Aquelas que passaram por isso. Mas quando a gente escuta também sente, assim, né? E aí a escola ela deve ter, né, esse papel de inclusão e eu acho que eles têm que garantir que haja diversidade do pensamento, né, entre as crianças. As crianças, primeiramente, têm que ser livres, né, para pensar, acho que a escola não deve colocar limites. Acho que toda uma forma que acho que a gente tem muito eurocêntrica ainda de estabelecer o que é o ensino e como é que as crianças devem ser colocadas, é aquela coisa muito da disciplina das cadeiras, tudo assim, papapá. Cada um escolhe seu método, mas acho que são coisas que a gente deve repensar, né? Será que tem outras formas de fazer elas aprenderem de uma maneira mais tranquila, que seja mais acessível, que seja leve? E aí, o que as escolas podem fazer, né? A gente tem as leis, né, de ações afirmativas. O ensino da história da África, para mim, é fundamental. Eu lembro uma vez, muito vergonhosamente, lembrar de um professor da comunicação que alguém falou sobre as leis e ações afirmativas. Ele, mas aí a gente vai ter que falar a história de todos os lugares. Aí eu, de fato, acho que, por exemplo, a Europa, a gente fala da história da Europa constantemente. Eu, em Cabo Verde, eu vi mais história da Europa do que do próprio continente africano. A imagem que construíram isso dentro do continente africano, gente, é a ideia da escravidão. A história da África, escravidão. Gente, antes da chegada dos europeus para colonização, com o intuito de colonizar, porque eles já frequentavam o norte da África e outros lugares da África. Eles iam lá, inclusive, para admirar o que já tinha no continente africano. Então, eu vi um problema em falar de todas as histórias. Mas colocar todas as histórias de maneira verdadeira, né? Ser honestos quando a gente for falar desses assuntos. Mas não antes da gente ouvir aí a pergunta do professor César e em seguida do professor Emerson, porque está aqui promovendo um debate muito rico. Depois de assistir esse vídeo algumas vezes, tem muitos elementos que a gente precisa aí mastigar, por assim dizer, né, para poder a gente se aprofundar um pouco mais. Claro que a gente não esgota a questão em 1h e 20 de live, então é necessário a gente ir se aprofundando, e muitos elementos foram trazidos aqui. É um convite para que a gente pesquise, se aprofunde um pouco mais nessas questões que foram trazidas aqui, muito bem colocadas pelo nosso convidado, Andy, viabilizando esse momento e levando essa luta, esse debate contra o racismo estrutural e, consequentemente, contra o racismo institucional. Eu pedi só a Cristiane, se ela puder postar uma foto linda que eu achei aqui, da filha da Jéssica, que é uma estudante de consciências biológicas, assistindo a live. Eu achei, assim, foi emocionante a foto, se ela puder colocar aqui, e a gente vai se despedir do ar, prometendo voltar, sim, às próximas edições, porque o Roda Negrada está apenas começando. Eu quero pedir a Cristiane para colocar a foto, e aí a gente vai se despedir de vocês. Olha só, gente, que coisa mais linda. Aí, o quanto isso é poderoso, o debate, a discussão, e aí isso emociona mesmo. Então, se despede do ar,
o programa Roda Negrada. Um forte abraço a todas e a todos.